Um senador é flagrado com dinheiro escondido dentro da cueca. Ele deve ou não ser caçado? Agora no Ideias e Ideais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos discutir o caso do senador Chico Rodrigues, ele que foi pego com dinheiro dentro da cueca. Estamos falando aqui de dinheiro sujo. Dinheiro sujo no sentido literal, mas também no sentido figurado. Literal, pois estava realmente sujo, não preciso nem falar de quê, né? Todo mundo aqui já sabe. Mas também é dinheiro sujo no sentido figurado, porque se fosse um dinheiro honesto, um dinheiro lícito, um dinheiro que veio através do trabalho honesto, ele não precisaria esconder dentro da cueca na hora que a polícia chega na sua casa. Fala, Vitor, o que você está achando desse caso? E aí, Marcos, mandar um abraço para a galera que está nos assistindo pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify. Olha, esse caso foi o assunto, né, da semana. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer a matéria, né, relativa a esse assunto para o Jornal Fluminense, onde eu trabalho. E olha, Marcos, que escatológico. Inclusive, um dos pontos que eu queria abordar aqui, a gente vai debatendo isso ao longo do episódio de hoje, que é o seguinte: a gente está normalizando uma coisa que em qualquer outro país seria algo absurdo, surreal, impensável. E aqui no Brasil acaba se tornando algo, eu já sabia isso aí, putz, normal. É complicado, né, Marcos? É verdade, Vitor. Infelizmente, já está virando tão comum esse tipo de coisa, né? Que as pessoas não dão o devido valor, né? Não se assustam tanto com essa situação. Mas eu gostaria de falar aqui um pouco mais sobre o caso, de forma rápida aqui, só para explicar que a polícia já foi na casa dele, porque ele já estava envolvido numa investigação onde tudo indicava que ele estava realmente desviando dinheiro das verbas que iriam para o combate ao coronavírus, o que torna isso ainda mais grave. E agora, na resposta do senador a isso tudo, ele fala que era dinheiro para seus funcionários, que ele se assustou na hora que a polícia chegou na casa dele e escondeu. Mas isso, na verdade, é uma verdadeira confissão de que ele acredita que a população é ignorante, que a população é toda idiota que vai acreditar num negócio desse. Isso simplesmente não faz sentido. Ninguém anda com 30 mil reais para pagar os funcionários. Ninguém esconde o dinheiro na cueca quando a polícia chega na sua casa. Se o seu dinheiro é honesto, você não tem que esconder o seu dinheiro. Então, fica aqui o meu apelo aqui ao governo para que faça um exemplo desse senador e que ele tenha uma punição severa. Certamente, se ele escondeu o dinheiro na cueca, de acordo com o revelado, primeiro, com exclusividade pela revista Cruzoé, entre as nádegas. Isso é surreal, é absurdo. E se fosse dinheiro limpo, né, com perdão do trocadilho, não estaria em lugar tão obscuro, não é mesmo? Agora eu te pergunto, Marcos, você que é empresário, a gente estava batendo papo, inclusive, quando você esteve aqui no Rio de Janeiro, na sexta-feira, e eu te pergunto, você que já foi responsável por fazer folha de pagamento de funcionários, o Chico Rodrigues falou que era para pagar os funcionários. É normal um empresário ter o dinheiro para pagar os funcionários em sua residência ou, melhor, em sua cueca? Pelo contrário, né? É o oposto de normal. Isso é completamente anormal. Hoje em dia, com toda a modernidade, a tecnologia, todo mundo tem conta bancária, é cada vez mais fácil você fazer transferência. Ninguém anda com essa quantia no bolso, muito menos na cueca. E ele vai ter que se explicar, né? Agora ele já foi afastado, mas eu acredito que o Brasil precisa mostrar aqui que o afastamento é muito pouco para esse caso. E se o Brasil quer realmente combater a corrupção, o Brasil não precisa ser pioneiro no combate à corrupção, não precisa reinventar a roda. Outros países já tiveram muito sucesso no combate ao crime do colarinho branco. E eu acredito que o Brasil precisa simplesmente seguir esse caminho, que basicamente é composto de duas etapas. É preciso que você tenha uma certeza muito grande que você vai ser pego se você cometer um crime como esse, e também que, a partir do momento que você é pego, você terá uma punição severa. O que acontece no Brasil atualmente é que a primeira etapa até que está evoluindo. A Polícia Federal tem conseguido descobrir esse tipo de caso, né, esse tipo de roubo, esse tipo de corrupção, mas o problema está na segunda etapa, na hora de punir com severidade, né? É claro que o Chico
Rodrigues agora já está sendo punido, a reputação dele já foi para o esgoto, isso é uma punição, mas é uma punição muito branda. Ele precisa realmente pagar por tudo, precisa que os seus bens sejam congelados, que façam um pente fino em todo o seu histórico, descubra tudo que ele roubou e que ele devolva tudo que ele roubou com juros, com todos os danos morais, porque se ele roubou de alguém, ele prejudicou a vida de alguém, e a partir do momento que tudo esteja comprovado, como tudo indica que será, ele precisa ser preso, porque um sujeito desse não tem lugar na sociedade, ele só tem lugar dentro de uma jaula. E se o governo Bolsonaro conseguir fazer dessa pessoa um exemplo, aqueles políticos que estão atualmente pensando em roubar o dinheiro público, ou já estão atualmente roubando dinheiro público, vão começar a pensar duas vezes e realmente o Brasil terá um efetivo combate à corrupção. E, Marcos, vale lembrar que o Chico Rodrigues era alvo da Operação Desvide-19, é uma alusão a desvios de verbas voltadas para o combate à Covid-19, a pandemia, no estado de Roraima, onde ele é senador por Roraima. Ele foi alvo de busca e apreensão por conta dessa investigação, uma parceria entre Polícia Federal e Controladoria Geral da União, esse desvio, que era de dinheiro obtido através de emendas parlamentares. E, na minha opinião, Marcos, ele foi pego em flagrante tentando esconder dinheiro. E isso, para mim, seria motivo para prisão em flagrante. Ele está ali assumindo. Se ele está escondendo algo, ele está escondendo o que poderia ser uma possível prova contra ele. E isso, para mim, configura a obstrução de justiça, principalmente, porque ele está tentando esconder uma prova e ele foi pego em flagrante. Eu não sei se você concorda comigo nessa minha visão, Marcos. Concordo, sim, 100%. Ele deveria já estar preso. A situação é crítica aqui no Brasil. E você vê que o Brasil é um dos países mais difíceis de você prender um político corrupto. Isso não é o mais difícil, né? Porque a maioria dos países do mundo já tem prisão após a segunda instância. Os pouquíssimos países que, como o Brasil, permitem que, mesmo após a segunda instância, que todos os recursos tenham que ser esgotados para a pessoa ser presa, esses países não têm a quantidade de recursos que o Brasil tem. Então, o Brasil é a exceção, é o lugar mais difícil de você prender um corrupto atualmente, e, ao mesmo tempo, o pessoal do Lula Livre aí está comemorando que o Lula foi solto devido a essa decisão do STF, que permite que, mesmo após a condenação em segunda instância, o condenado não seja preso. E, atualmente, nós temos diversos políticos, deputados, que estão batalhando para que volte à prisão após a segunda instância. Temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados, mas o nosso querido Rodrigo Maia não coloca o projeto para votação já há meses. Isso aí até uma notícia recente tem falado sobre isso, que nós precisamos cobrar dos nossos políticos para que o Brasil volte a ser um país onde prende após a condenação em segunda instância. E falando em poder executivo, não é? O Chico Rodrigues, vale lembrar, ele era vice-líder do governo Jair Bolsonaro, vice-líder do governo federal no Senado. O Jair Bolsonaro, presidente da República, no dia seguinte ao fato, ele tratou de se afastar de ligação com o Chico Rodrigues, mas, na minha opinião, não colou muito, não. Vamos colocar aí, para você que está no YouTube, a gente coloca o vídeo, para você que está no Spotify, vamos ouvir o áudio do Bolsonaro falando sobre o assunto e a gente retoma essa discussão em seguida. Parte da imprensa me acusando de o cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder, em consequência eu sou, e que eu não combato a corrupção. Deixa bem claro, essa operação da PF de ontem, com metade das operações, elas são em conjunto com a CGU, Controladoria Geral da União, cujo ministro é o capitão Wagner Rosário. Nessa operação ontem foi desencadeada conjuntamente CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. E mais ainda, o que a CGU faz? Ela fica analisando contratos, fica vendo se o entregue está de acordo com o firmado em contratos. Tá? Pega denúncias também e passa para a Polícia Federal. Assim como a PF, em muitas operações, pede o apoio da CGU para aprofundar as investigações. Então, essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo,
que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção seja de quem for. Vocês estão quase há 2 anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Alguns acham que toda a corrupção tem a ver com o governo. Não. Nós destinamos aí dezenas de bilhões de reais para estados e municípios. Tem as emendas parlamentares também. E de vez em quando, né, ou não é muito raro, a pessoa faz uma malversação desse de recurso. Agora, a CGU está de olho, a nossa Polícia Federal está de olho e tomamos decisões. Lamento os desvios de recursos. Seria bom que não houvesse, porque afinal de contas, quando se desvia recurso da saúde, inocentes morrem. Tá? Então a operação de ontem é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro Wagner Rosário e para a minha Polícia Federal. Tá? E não é isso que a imprensa está falando agora, que eu tenho a ver, né, com essa corrupção, ou dizendo que no meu governo tem corrupção. Se um vereador faz algo de errado, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Ou melhor, eu tenho a ver para ir para cima dele, com a Polícia Federal, se for o caso, com o apoio da CGU. É isso que nós fazemos. Então esse caso aí é mais uma mentira da imprensa que quer desqualificar meu governo a todo tempo. Isso chama-se crise de abstinência. Acabou os bilhões de reais para a propaganda oficial do governo. Pois bem, está aí o Bolsonaro se afastando, né, dizendo que o vice-líder do governo não faz parte do governo. Aspas para o Jair Bolsonaro, o meu governo são os ministros, bancos oficiais e estatais. Marcos, você concorda com essa afirmação de Jair Bolsonaro? Isso aí já é uma outra discussão. Eu acredito que, como ele foi escolhido para ser o vice-líder, ele tem alguma conexão, sim, com o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, existe uma separação dos poderes. O Bolsonaro ele é do poder executivo. O senador Chico Rodrigues é do poder legislativo, que a própria Constituição nos diz que os poderes são separados, são independentes. Então, realmente, assim, existe sim uma ligação. Agora também não é tão simples assim que você pode culpar o Bolsonaro. Não é como se ele tivesse escolhido essa pessoa para ser senador. Ele foi votado, ele fez a sua campanha, foi votado para senador e está lá escondendo dinheiro na cueca, cometendo esse tipo de falcatrua. O importante é que ele foi pego, o importante é que a Polícia Federal conseguiu descobrir isso, esse desvio das verbas destinadas à pandemia, e que agora nós precisamos fazer o possível para que ele seja punido. Eu imagino que o Jair Bolsonaro esteja sendo completamente leviano com essa afirmação, dizer que o vice-líder do governo não faz parte do governo, é realmente uma piada. Vale lembrar que o líder do governo no Senado é Fernando Bezerra, também alvo de ações de suspeita de corrupção, já foi alvo de busca e apreensão. Agora, o vice-líder do governo, assim como o líder do governo, representa os interesses do Poder Executivo na Câmara, e no Senado, que tem o vice-líder líder e vice-líder do governo também na Câmara, e tem o líder e o vice-líder do Congresso em geral, que é como um todo, que representam os interesses do Executivo no Poder Legislativo. Mas o Chico Rodrigues, ele estava lá representando o Poder Executivo, os interesses do Poder Executivo na Casa Legislativa, no Senado. Então, o governo federal, na pessoa de Jair Bolsonaro, querer se desvincular, me parece leviano, porque o Chico Rodrigues teve uma confiança delegada sobre ele pelo presidente da República, assim como Fernando Bezerra. Por que Jair Bolsonaro delega poderes a pessoas do Centrão, sendo que ele prometeu na sua campanha desaparelhar a máquina pública? E no seu governo não é isso que é visto. Ele se alia ao Centrão. Vale lembrar que Chico Rodrigues é do DEM, mesmo partido de Rodrigo Maia, para você que está nos assistindo e nos ouvindo ter noção. E o Fernando Bezerra, líder do Poder Executivo, que representa os interesses do Poder Executivo no Senado, é do MDB, de Michel Temer, de Renan Calheiros. Só para você ter noção. Então, isso faz cair por terra qualquer discurso do presidente da República contra a corrupção. E vale lembrar que no dia anterior, ou nos dias anteriores a essa ação ao qual Chico Rodrigues foi alvo, o Bolsonaro falou: eu acabei com aspas para Jair Bolsonaro, eu acabei com a Lava Jato porque não existe corrupção no meu governo. E essa operação
faz cair por terra mais uma afirmação falaciosa do presidente da República, que mostra cada vez mais que foi o maior estelionatário eleitoral da história desse país. Marcos. Eu discordo dessa parte da sua afirmação, Vitor. É porque é o seguinte, o legislativo é independente do executivo. Eles foram votados. O Bolsonaro nada tem a ver com o Chico Rodrigues. O Chico Rodrigues ele estaria lá, ele seria senador, independente do voto do Bolsonaro ter ganho a eleição. Não vice-líder do governo. Não vice-líder, certo. Mas ele estaria lá. Se fosse o Haddad, o Chico Rodrigues seria senador. Mas o fato que a gente não pode esquecer aqui é que o poder legislativo ele é muito esquecido pela população. A população está muito preocupada com a figura do presidente, com razão, mas, ao mesmo tempo, o poder legislativo, que é tão forte quanto o poder executivo, ou mais, é tão importante para o desenvolvimento do nosso país, ele é muito esquecido. E são muitos deputados e senadores que estão lá cumprindo seus mandatos, passando projetos de lei, bloqueando outros projetos de lei, influenciando na sociedade. E o percentual desses funcionários públicos eleitos que estão envolvidos com casos de investigação policial é enorme. Cerca de quase metade dos senadores já tem alguma acusação contra eles. Então, assim, é uma parcela da população ali que não representa o povo brasileiro. Eles foram atraídos para esses cargos de muito poder por serem pessoas de má índole e agora estão lá fazendo esse tipo de coisa. O importante aqui agora não é ficar apontando o dedo, Bolsonaro, ele realmente indicou ele para ser vice-líder e com certeza ele tem que admitir que isso foi um erro. O importante agora é focar na punição, fazer um exemplo de quem está roubando o dinheiro da população brasileira, para que isso é a única forma de fazer com que diminua esse tipo de caso, esse tipo de corrupção, esse tipo de caso. Porque é um absurdo completo, né? Um caso como esse. Como eu falei anteriormente, esse caso do Chico Rodrigues deveria ter sido motivo para prisão em flagrante por obstrução da justiça. Ele estava escondendo uma prova. A prova são as notas de dinheiro, as cédulas. E, por consequência, deveria existir uma lei aqui no Brasil que não existe. Já dizia um professor meu de História do ensino médio, professor Nelsinho. Um abraço, professor Nelsinho, caso esteja nos assistindo. Quem faz as leis em benefício próprio. Então, a Casa Legislativa vai sempre tentar se proteger. Então, o que acontece? O representante do Poder Legislativo, ele sabe que ele não vai ser preso porque as leis que ele e seus colegas fizeram jamais o trarão qualquer tipo de punição. E era o que deveria ter acontecido. Ele deveria ter sido preso em flagrante e, por consequência, quando um parlamentar é preso em flagrante, ele deveria perder seu mandato, deveria ser cassado. O que torna mais grave ainda é o fato dele ser vice-líder do governo federal, do Poder Executivo, representante do Poder Executivo. O mesmo Poder Executivo, na figura, novamente, repito, de Jair Bolsonaro, que no dia anterior à operação falou, aspas de novo, eu acabei com a Lava Jato porque não existe corrupção no meu governo. É mentira de Jair Bolsonaro, é mentira. É uma falácia do presidente da República. Ele aprova uma série de leis, o Marcos certamente não concorda comigo, mas ele vem e aprova juiz de garantias, ele sanciona emendas que desmantelam a Operação Lava Jato, ele constrange Sérgio Moro a sair do governo porque assumidamente queria interferir na Polícia Federal. A gente está vivendo, senhoras e senhores, o governo que mais fez para proteger bandidos, mais fez para proteger crimes do colarinho branco. Tudo isso que está acontecendo tem a bênção de Jair Bolsonaro. Por quê? E o Bolsonaro se aliou com o Centrão, que são os maiores bandidos, é a palavra. O Centrão, no Centrão, a figura do Centrão na política possui os maiores bandidos que a política já viu nos últimos anos. E não se enganem, senhores, o Bolsonaro nunca precisou do Centrão para governar. Vale lembrar, senhoras e senhores, que pelo menos, vou tirar aqui no Rio de Janeiro como exemplo, os 2 senadores que o Rio de Janeiro elegeu, Flávio Bolsonaro e Harold de Oliveira, na última eleição, alinhados com Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro dispensa apresentações. Fabrício Queiroz que o diga. Outro estelionatário eleitoral. Agora,
Casa Legislativa, o PSL, que era o partido de Bolsonaro, elegeu a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados e foi o partido que obteve mais votos na eleição legislativa. O que Jair Bolsonaro fez? Rompeu com seu próprio partido. Aí vem me dizer que tem que se aliar com o Centrão para governar. Bolsonaro apoiou a eleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara. Bolsonaro apoiou a eleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Não que seu principal concorrente, à época, o concorrente do Alcolumbre à eleição do Senado, fosse melhor, era apenas o senhor Renan Calheiros. Isso prova de novo, Marcos. Jair Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral da história desse país. Acho bastante exagerado, Vitor. O maior da história do país, você falou que ele é o maior responsável por proteger a corrupção no país, mesmo considerando os governos anteriores. Sim. Acho isso aí um exagero muito grande. Não há nenhuma prova disso. Não existe algum número que embase essa afirmação, porque, na minha visão, no governo Dilma, os próprios ministros da Dilma, isso pelo menos é algo que não vemos no governo Bolsonaro, os ministros da Dilma, vários deles eram envolvidos em casos de corrupção, em casos de lavagem de dinheiro, em casos de desvio de dinheiro. Isso é bem comum, a gente pode citar vários aqui. Então, é difícil você falar que o governo Bolsonaro está protegendo corruptos como nunca aconteceu antes. Na verdade, isso aqui é uma decorrência de 16 anos de governo do PT que deixou chegar nessa situação e não é em 1, 2, 3 ou nem 4 anos que isso vai ser solucionado. A situação é crítica. Agora, eu não sou nenhum fã do Bolsonaro. Não acho que ele está certo em tudo. Acho que ele está cometendo muitos erros. E concordo com o que você falou sobre o afastamento do Sérgio Moro, sobre o juiz de garantia, sobre tirar o COAF do Ministério da Justiça. Acho que realmente são muitos erros do presidente Bolsonaro, mas eu também não posso deixar de dar o mérito do Bolsonaro por ter sido o responsável por tirar o PT, que todos nós já sabemos que é uma quadrilha, uma organização criminosa que tomou o poder e com o único objetivo de se manter no poder eternamente, na verdade. Mas, enfim, o Bolsonaro ele foi, de certa forma, responsável por isso, por tirar o PT de lá. Isso não quer dizer que ele é um presidente excelente, que ele é um ótimo presidente, nem que ele é um bom presidente. Quer dizer que ele é melhor do que tinha lá antes. O Bolsonaro, eu costumo dizer que ele é o preço que nós estamos pagando para conseguir tirar o PT. Espero que em 2022 a população brasileira tenha opções melhores e consiga votar melhor e decidir alguém melhor para estar lá na presidência. O Partido dos Trabalhadores chefiou a maior organização criminosa da história do planeta Terra, a maior organização criminosa focada em corrupção da história do planeta Terra. Jair Bolsonaro se elegeu com base num discurso contrário a todas as práticas do Partido dos Trabalhadores, Marcos. Só que ele assume o poder e ele faz exatamente aquilo que o Partido dos Trabalhadores faria se estivesse no poder. Então, do que adianta a gente tirar o PT do poder para eleger um presidente da República, um grupo político, melhor dizendo, que a gente personifica tudo muito, como o Marcos bem falou, personifica tudo na figura do presidente da República. Mas a gente esquece dos ministros, etc. Legislativo e por aí vai. Foram eleitos. Os aliados ao Bolsonaro foram maioria na votação de 2018. E a gente elegeu pessoas, o Brasil, pessoas que estão fazendo exatamente o que o PT faria se estivesse no poder. Então não adianta nada. Tirou o PT para entrar um pior? Para entrar um tão ruim quanto? Eu acho que não passa por aí. Jair Bolsonaro, de fato, decepcionou. Ele poderia ter vetado, por exemplo, o fundão eleitoral, poderia ter vetado o juiz de garantias, não. Ele sancionou cada uma dessas emendas. Ele sancionou tudo. Ele coloca André Mendonça, amigo de Dias Toffoli, no Ministério da Justiça, constrange Sérgio Moro a deixar o ministério. Sem falar nas ações desastrosas no combate à pandemia do novo coronavírus, mas isso nem é tema desse episódio, mas só mostra, senhoras e senhores, o quanto esse caso do Chico Rodrigues, ele abre um leque para a gente discutir, debater a situação política do país. E eu volto a uma afirmação que fiz anteriormente,
quem faz as leis em benefício próprio. O Senado é casa legislativa, tanto quanto a Câmara dos Deputados. E vejam só, senhoras e senhores, por conta das leis feitas por senadores e deputados, um senhor como Chico Rodrigues, que é pego em flagrante escondendo uma prova de um crime de uma forma patética, uma possível prova de um crime, melhor dizendo, obstruindo a justiça, ele não é preso em flagrante. Ele está livre. Ele foi afastado em decisão liminar, caráter liminar. Só que esse afastamento dele vai a plenário. Será que o Supremo Tribunal Federal vai referendar esse afastamento do senador? E como o Marcos disse, afastamento é pouco. Esse senhor deveria ser preso, lembrando que a investigação contra ele é por desvios de verbas, suspeita de desvio de verbas que deveriam ser utilizadas no combate a uma doença, a uma pandemia que só aqui no Brasil matou quase 160 mil pessoas. E esse senhor, Chico Rodrigues, além de ter sido eleito para legislar em favor de quem votou nele, ele representava os interesses do poder executivo na Casa Legislativa, no Senado Federal, para você que está nos assistindo e nos ouvindo ter noção de o quão grave foi esse acontecimento, Marcos. Vitor, você falou bastante coisa aí que eu concordo, mas para fazer um contraponto aqui, eu acho importante lembrar que você falou que o governo Bolsonaro está fazendo é exatamente igual ao que o PT estaria fazendo. Isso eu acho que seria recebido com terror por ambos os lados, né? Tanto o Bolsonaro, se eu visse falar isso, ficaria escandalizado, assim como o PT e todos os seus defensores, ouvindo falar isso, também ficariam escandalizados. Eu acho que isso é um exagero muito grande, não tem como você afirmar que teríamos ministros como Paulo Guedes, e muitas outras coisas. Todos os ministros seriam diferentes, o governo seria muito diferente, os apoios a ditaduras cubanas, ao governo ditatorial venezuelano, tudo isso foi cortado e as próprias empresas estatais, o governo está com muita dificuldade tentando diminuir, não tem como dizer que seria exatamente igual. Você tem como dizer, sim, o governo não está sendo muito bom, está cometendo muitos erros. Agora, é importante não fazer esse pulo e por ansiedade, querer ver as coisas melhorando rápido, a gente olha todos os erros e extrapola eles e não reconhece que existe sim uma grande melhora em 2018, já começou uma grande renovação até do poder legislativo e agora, esse ano, nós temos mais uma chance de votar melhor e por isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Estamos aqui tentando falar sobre os políticos, falar sobre os candidatos, trazer aqui as ideias, trazer os ideais, para que o povo possa se informar, porque essa é a única solução que nós temos para sair dessa vala que o Brasil está atualmente e que possa prosperar. Então, essa é a minha reflexão sobre toda essa situação aí do governo Bolsonaro. Espero que o povo brasileiro consiga enxergar que houve uma melhora, mas que, sim, muito precisa melhorar ainda. Acho que essa melhora eu não enxerguei não, Marcos, desculpa, mas complicado você ver o país regredindo, Marcos, de tal maneira. A Polícia Federal foi completamente descaracterizada. A Polícia Federal, que conseguiu colocar o maior bandido da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva, na cadeia, não existe mais. Jair Bolsonaro a descaracterizou. Será que é porque ele talvez não queira ser o próximo? Será que é porque ele sabe que se um presidente foi preso, outro presidente também poderia ser em alguma outra ocasião? Agora, não vejo... A Polícia Federal não acabou de prender o Chico Rodrigues, que é o vice-líder do governo? Prender não, perdão, pegar. A Polícia Federal não acaba de... O papel que ela pode fazer até o momento com a legislação atual, ela fez tudo que ela pôde. A Polícia Federal não acabou de... Falei a palavra errada, quis dizer pegar. A Polícia Federal não acabou de pegar, de descobrir que o Chico Rodrigues está envolvido num esquema de desvio de dinheiro, e pegou ele com o dinheiro enfiado na cueca. Ele, como você mesmo falou, ele é um vice-líder do governo, então como pode estar o Bolsonaro descaracterizando a Polícia Federal? Ela acabou de fazer algo que, como estamos falando aqui, mostra uma certa incompetência do Bolsonaro. Mais de 100 trocas de delegados, 100 trocas de postos elevados da Polícia Federal,
o principal deles, a Superintendência do Rio de Janeiro, aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Eu só quero a do Rio de Janeiro, falando com o Sérgio Moro em relação à troca na superintendência. É claro que ele não conseguiria mexer em tudo de uma vez só. Agora, tudo que acontece faz a gente caminhar a passos largos para que ações como essa que aconteceu com o Chico Rodrigues fiquem cada vez mais raras, cada vez mais escassas, cada vez menos políticos sendo presos. A força-tarefa da Lava Jato não existe mais, Marcos. Acabou. E dizer que é um exagero o Bolsonaro está fazendo tudo que o PT gostaria, olha, falar dos ministros, vamos lembrar que os cargos de bancos, por exemplo, o Fundo da Educação foram entregues ao Centrão. Vários cargos, Banco do Nordeste foi entregue ao Centrão também. Os ministros são 20 e poucos. Claro, houve uma redução ministerial, já houve aumento de novo. O Ministério das Comunicações já foi recriado, apenas para agradar alguns conglomerados de mídia que apoiam o presidente da República. Inclusive, o ministro das Comunicações é genro de um grande magnata midiático, mas isso é assunto para a gente se estender em outro episódio. Vale destacar aqui, Marcos, tanta coisa, eu acabei de elencar, juiz de garantias, fundão eleitoral, fim da prisão em segunda instância, nada disso foi colocado obstáculo para que acontecesse pelo Poder Executivo. E a gente vê, por exemplo, Flávio Bolsonaro solto ainda, a gente vê o Centrão assumindo o poder novamente. Foi exatamente o que o PT fez. O PT se aliou ao Centrão para ficar no poder, tanto que a Operação Lava Jato, veja só, mirou políticos do PMDB, do PSDB, do próprio PT, do Democratas, do Partido Progressista, que são os representantes do Centrão, a quem o Partido dos Trabalhadores se aliou para se manter no poder e a quem Jair Bolsonaro está se aliando agora para se manter no poder também, já que ele é tão incompetente que ele acabou com a sua base aliada, rompendo com o seu próprio partido. Vitor, como você mesmo falou, eram 39 ministérios, hoje em dia são 20 e poucos ministérios. Assim que o Bolsonaro entrou, ele já cortou essa quantidade de pastas exagerada que nós tínhamos. Então, o que acontece atualmente é que o Brasil está... Eu tenho uma visão mais otimista do que a sua. O Brasil está melhorando. Claro que há passos muito pequenos, muito tímidos, que ainda vai demorar para chegar lá. Agora, acho que estou vendo aqui uma ansiedade muito grande. Fazendo uma analogia que você falou em passo, a gente está dando um para frente e dois para trás. Nós estamos dando um para trás e dois para frente, mas concordamos em alguns pontos, discordamos de outros. O importante aqui é também não exagerar. Você está falando sobre 100 trocas na Polícia Federal. E se eu te perguntar quantas foram as trocas dos governos anteriores, você sabe me dizer? Os governos anteriores tinham casos de corrupção estratosféricos, como você mesmo falou, o maior da história do mundo. Petrolão, Mensalão. Nós sabemos que o BNDES tem empréstimos para diversos países que não foram pagos e não serão pagos, na verdade, então foram dinheiro do povo brasileiro que foi dado para países, e todos os países como Angola. Angola, que é um país que é uma ditadura, é um país que a população vive na miséria. Se você entrar no Google, você vê a casa do presidente do país, é uma mansão. É o tipo de aliados assim que o PT fazia, internacionais, são completamente diferentes dos aliados internacionais do governo Bolsonaro. Assim, eu concordo com você, Vitor, tem muita coisa errada nesse governo, eu jamais negaria isso. Agora, é um passo de cada vez, a gente não pode esperar sair do esgoto que nós estávamos com um país de primeiro mundo. E eu acho que essa ansiedade toda pode atrapalhar essa vontade de ver tudo melhorar tão rápido e querer apontar como muita gente está fazendo agora, falando que o Chico Rodrigues de alguma forma, culpa do Bolsonaro. Ele teria o mesmo cargo que o possibilitou fazer esses desvios das verbas para o trato do coronavírus. Ele teria o mesmo cargo se o Bolsonaro nunca tivesse sido eleito. Isso é simplesmente um fato. Então, ele é um senador, ele é do poder legislativo, independente do executivo. Mas é isso aí. Eu acredito que o Brasil tem muito que melhorar ainda e, como eu falei, espero que em 2022 nós possamos ter opções melhores para a presidência.
Com certeza, a gente debateu muito aqui, esperamos que você tenha chegado a uma conclusão e também, claro, se você quiser compartilhar conosco as suas ideias e os seus ideais, manda para a gente, manda por áudio que a gente coloca aqui na nossa próxima edição. Nossas redes sociais, atenção, Instagram, @ideias.e.ideais e Facebook, @ideiasideaispodcast. Vamos nos despedir, Marcos? Vamos sim, pessoal. Senão o podcast fica com horas aqui. Tá bom o debate. Vai ter parte 2 certamente. Muito bom. Hoje o episódio foi bom, deu bastante papo aqui, bastante discussão, isso eu acho muito legal, né? A gente acabou se estendendo aqui por termos discordantes, mas é justamente nessas horas que a gente possibilita que as pessoas ouçam diferentes pontos de vista e de acordo com a sua experiência pessoal, chegue à sua conclusão. Lembrando aqui que tudo o que nós falamos aqui está sujeito à sua crítica, está sujeito ao seu questionamento. Nós não somos donos da verdade, nós não nos propomos a isso. O nosso propósito aqui, é fazer o debate, é promover o debate, promover o diálogo de ideias. A gente não quer aqui atacar pessoas, a gente quer aqui atacar ideias. Então, se eu falei alguma coisa que você discorda, por favor, não leve isso para o lado pessoal. Por favor, escreva o que você tem a dizer contra isso e nós vamos conversar, nós vamos evoluir. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, que chegaram até aqui. E nós contamos com a sua audiência semana que vem e continue seguindo o nosso canal para se manter informado. Até a próxima, pessoal. Forte abraço, galera. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.